professor Léo, professor da Homeworks. E eu estou fazendo essa aula para explicar para vocês um pouco do fenômeno da dilatação térmica. A dilatação térmica ela é um fenômeno que acontece quando os corpos aumentam a sua temperatura. Devido a esse aumento de temperatura, eles sofrem uma deformação expansiva. Eles tendem a aumentar o seu tamanho, ok? Em contrapartida, de um modo geral, é claro que há algumas exceções, esses corpos, quando eles sofrem uma diminuição de temperatura, eles sofrem um fenômeno de diminuição nas suas dimensões. Nós chamamos esse fenômeno de contração térmica, quando esses objetos diminuem, e chamamos esse fenômeno de dilatação, quando esses objetos aumentam de tamanho. Ok? Então, de um modo geral, poderíamos resumir. Quando os corpos aumentam suas temperaturas, eles aumentam as suas dimensões, aumentam o seu tamanho, se expandem. E quando corpos diminuem a sua temperatura, eles diminuem as suas dimensões, eles contraem. Ok? Bom, existem três frentes que a gente pode considerar de forma que esse fenômeno é bem visto. Ok? Essas três frentes, essas três formas, essas facetas em que ocorre essa dilatação são a dilatação linear, dilatação superficial e a dilatação volumétrica, que a gente conversará sobre isso no próximo vídeo. Fiquemos então com o fenômeno de dilatação linear e dilatação superficial. Ok. A dilatação linear, ela acontece, por exemplo, imagina um fio de arame, bem fino e comprido. Quando esse fio de arame, que tem um comprimento L0, comprimento inicial, quando esse fio de arame sofre um aumento de sua temperatura, ele aumenta uma quantidade que seria ΔL, dilatação linear, variação do comprimento, adquirindo, por sua vez, um comprimento final L. Okay? Esse comprimento ele pode ser medido em centímetros, metros, decímetros. De um modo geral, esses fenômenos de dilatação, esse fenômeno da dilatação, é um fenômeno que ocorre de maneira pequena, ok? Bom, a equação que representa o fenômeno da dilatação linear é ΔL, variação do comprimento, igual a L0, alfa, ΔT. ΔL, que seria a minha variação de comprimento, chamamos também de dilatação linear. L0, por sua vez, é o comprimento inicial do meu fio de arame, do meu fio de cobre, de um fio de metal. Ok? E esse alfa chamamos de coeficiente de dilatação linear. Ok? ΔT, variação de temperatura. Certo? Esses parâmetros eles são importantes para determinar o quanto o meu corpo vai dilatar, porque as dimensões iniciais desse fio eles são importantes no acontecimento desse fenômeno de dilatação. Ou seja, quanto mais comprido for o meu fio ou trilho, né, mais aquele fio ele vai aumentar de tamanho, mais ele vai dilatar. Ok? Outro fenômeno importante que a gente tem é o meu coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente ele vai me dizer submetido a uma mesma temperatura, submetido a uma determinada temperatura, o quanto esse objeto vai dilatar. Alguns objetos, isso geralmente é muito presente nos metais, alguns objetos ou metais dilatam mais do que os outros. Então, o que dá essa identidade da substância seria esse coeficiente de dilatação linear. E, é claro, a variação da temperatura. A variação da temperatura ela é diretamente proporcional à minha dilatação linear. Ok, a minha dilatação linear ela é diretamente proporcional a todos esses elementos aqui. Ok? Comprimento inicial, quanto maior o comprimento inicial, mais dilata. Coeficiente linear, quanto maior o meu coeficiente linear, mais também vai dilatar. E variação de temperatura, quanto maior a minha variação de temperatura, mais também aquilo vai dilatar. Ok? Temos também aqui a nossa dilatação superficial. A minha dilatação superficial é o quê? Eu tenho uma chapa, imagina uma chapa de aço, certo?
em que o comprimento e a largura elas são muito mais importantes e valiosas se eu comparar com a espessura. Então, uma chapa fina, ok? Então, o aumento dessa chapa vai ter mais a ver com a área do que apenas com o comprimento ou com o volume como um todo, ok? Então, essa dilatação superficial, a gente representa ela com um ΔA. Eu tinha uma chapa, um comprimento, uma área inicial a zero, que sofre um aumento de temperatura, ok? E varia em ΔA, variação de área. Lembre-se que física, delta, representa variação. Adquirindo uma área final A, ok? Bom, subi a minha temperatura, passei de uma área inicial para uma área final. Quando eu passo de algo inicial para algo final, eu tenho uma variação. Nesse caso, uma variação de área ou uma dilatação superficial. Superfície tem a ver com área. Ok. A minha dilatação superficial ela vai ser o quê? Área inicial vezes beta vezes delta T. A minha área inicial ela é diretamente proporcional à minha dilatação superficial. Por quê? Quanto maior a chapa que eu tenho, quanto maior aquela chapa de metal, aquela chapa daquele objeto que eu tenho, mais aquele objeto vai dilatar em relação ao seu comprimento inicial. Bom, outra coisa importante é que, assim como a gente tem na dilatação linear, objetos dilatam linearmente mais do que outros, a gente tem também que a nossa dilatação superficial, alguns objetos, eles dilatam bem mais do que outros. Essa identidade do objeto no que diz respeito à dilatação em uma superfície vai chamar dilatação coeficiente de dilatação superficial, ok? E esse coeficiente de dilatação superficial pode ser representado por 2 vezes o alfa. Então nós temos o seguinte, o alfa é o coeficiente de dilatação linear, uma dimensão. Como nós temos 2 dimensões, a gente demonstra, a gente pode supor que o beta, coeficiente de dilatação superficial, é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. E claro, a nossa variação de temperatura é diretamente proporcional também à nossa dilatação superficial. Por quê? Quanto maior a minha variação de temperatura, maior a minha dilatação, maior a minha variação na área. Ok? Então, essa é a parte teórica da aula, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uns exercícios. Eu agradeço aí você que está assistindo.